Eu tenho uma notícia urgente e muito ruim no final das contas, né? Porque parece que a reforma administrativa está andando. De acordo com uma notícia que saiu aqui na Folha de São Paulo, que foi repercutida em muitos sites especializados em concursos, o relator já tem metade das assinaturas para protocolar a reforma administrativa. E eu quero te explicar o que está acontecendo e dizer que, na verdade, gente, isso daqui já era previsível. Eu acho que a maioria das pessoas não entendeu o que eu estou falando aqui nos últimos vídeos sobre a reforma administrativa. E a gente tem que ficar esperto, tem que continuar cobrando esses políticos profissionais que querem passar uma reforma, inclusive o nosso relator daqui, né, da reforma administrativa, eu já expliquei, que tem a sogra lá em um gabinete de vereador, né, fazendo na prática aqui um nepotismo cruzado. Recomendo que vocês vejam esse vídeo, mas vem comigo que eu vou te explicar tudo sobre a reforma administrativa, tá? Deixa a sua curtida, faça a sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e veja todos os vídeos que eu fiz aqui sobre a reforma administrativa. Primeiro, gente, em nenhum momento eu disse que a reforma administrativa não seria protocolada. Eu estou dizendo que, na minha visão, não tem espaço político para aprovação da reforma administrativa. E se você não entendeu isso, se você não pesquisou sobre isso, sinceramente, você nem é concurseiro. Você não sabe nem o que você está fazendo. Vem comigo que eu vou te explicar, tá bom? Vou explicar isso aqui para todo mundo. Para o iniciante, para o avançado e para o chorão também. Para os chorões aí de plantão. Sei que sempre tem um monte de chorão aqui também nos comentários do YouTube. Faz parte do processo, certo? Primeiro, gente, para você seguir com qualquer projeto de lei, inclusive aqui com a reforma administrativa, que na verdade, né, é uma reforma bem complexa. Temos ali uma proposta de emenda à Constituição, é o principal ponto, depois tem lei complementar, lei ordinária. Para você entrar com essa proposta na prática, você precisa de 171 assinaturas de deputados. 171 deputados precisam assinar, ou seja, de acordo com o que eles divulgaram aqui, eles têm metade das assinaturas, ou seja, 85, 86. E a notícia é que eles vão protocolar a reforma administrativa em até 2 semanas. Ou seja, eles estão confiantes que eles vão pegar daqui 171 assinaturas, certo? 171 deputados apoiando a reforma administrativa. Gente, isso daqui não é suficiente. Para aprovação, não. Porque você precisa entender que isso daqui é só o começo, cara. Na verdade, depois disso, gente, depois que eles conseguirem aqui, talvez eles consigam mesmo, é bem provável, na verdade, essas 171 assinaturas, eles vão começar a rodar o processo legislativo. E aí essa proposta vai para as comissões, ela vai seguir aquele rito tradicional de qualquer projeto de lei, no final das contas. E para ter depois a aprovação da PEC, gente, o que acontece? Vai ter que ir para o pleno, ou seja, para todos os deputados votarem, e eles vão precisar de 3/5, ou seja, 308 deputados vão ter que votar a favor dessa reforma. E aqui que está o core do que eu expliquei para vocês, gente. Na verdade, nesse momento, não acho que há espaço político para isso. Por quê? O governo já deixou bem claro em alguns pontos, né? Até a ministra Esther Dweck, também até eu vejo alguns depoimentos ali do Haddad, sabe? Ministro também do presidente Lula, falando de forma quase que desfavorável em relação a vários pontos da reforma administrativa. Então eu acho que o governo não vai embarcar nessa. E se o governo não embarcar nessa, quer dizer que vai ter um choque, vai ter uma negociação, certo? Então, provavelmente, isso daqui não vai acontecer agora, gente, porque a gente está num momento de caos no legislativo. Acabou de cair a PEC da blindagem. Isso daqui queimou o filme de muitos deputados, inclusive do deputado relator da reforma, né, de vários deputados aqui envolvidos também nessa reforma administrativa. E, sinceramente, isso daqui já queimou o filme deles com a população. Quando a gente vai para a reforma administrativa, gente, nós trabalhamos com grupos organizados. Se você olhar, cara, os servidores de judiciário, os servidores também da área policial, área fiscal, das grandes carreiras, eles estão contra a reforma. Isso daqui, gente, são milhões de pessoas com um poder político muito grande. Sinceramente, eu não vejo que os deputados a favor da reforma vão querer criar um desgaste muito grande com essa base nesse momento pré-eleitoral, porque eles já estão pensando na eleição do ano que vem, gente. Eles já estão vendo aqui, ó, que, por exemplo, o Lula vai vir com muita força e o Bolsonaro não vai participar. Basicamente é isso. Então eles estão desesperados pensando na próxima eleição. Eles já estão com o filme queimado aqui do que eu disse, né, da PEC da blindagem, que realmente foi um absurdo, PEC da bandidagem, e agora eles vão entrar em outra pauta que vai criar mais desgaste, cara. Eu acho que isso daqui não vai acontecer, gente. Por isso que eu divulguei aquela informação também, falando que o presidente da Câmara, o relator da reforma, eles já estão dando a reforma como algo para 2027, depois da eleição. Isso daqui é muito provável, gente, porque você entrar com um processo, abrir uma negociação, criar barulho, tudo mais, é diferente de aprovar.
E isso significa que a gente tem que ficar aqui de braços cruzados e não fazer nada? Não, a gente tem que fazer barulho. Continuar divulgando também as ações que esses políticos profissionais aí praticam no seu dia a dia, que não tem nada a ver com o que eles propõem ali na reforma, né? Com o princípio das coisas, com a ética, com a moral. Por exemplo, aqui, já falei do vídeo, né? Que eu gravei aqui contando sobre o relator da reforma que tem a sogra dele trabalhando em um gabinete de vereador e que também a filha desse vereador trabalhou em uma ONG que teve ali uma destinação de emenda parlamentar desse mesmo deputado. Isso daqui, gente, fala sério, nepotismo cruzado. É ilegal? Talvez não. É moral? Não é, cara. É ético? Não é. Faz sentido para uma pessoa que está querendo discutir a reforma administrativa? Não faz, cara. E entenda que isso daqui, gente, é só a pontinha do iceberg. Na verdade, essa conduta aqui do relator representa a vontade de todos os políticos profissionais. É isso que eles querem com a reforma. E outro ponto, gente, essa reforma já teve até um posicionamento do judiciário que demonstrou que não está muito contente com a reforma administrativa, né? Claro, porque eles, como juízes, serão afetados. E também essa reforma administrativa, no final das contas, se a gente pensar, ela acaba violando ali o sistema de freios e contrapesos da independência dos poderes, sabe? Se você é concurseiro de verdade, você já deve ter estudado isso, né? Se você entender isso daqui que eu tô falando, quer dizer que você já tá num caminho legal. E isso daqui, gente, demonstra que o poder judiciário não tá muito feliz também com as coisas. Então, isso daqui, gente, gera muito atrito. Sinceramente, eu acho que ainda essa reforma não vai passar. Mas, de novo, significa que a gente tem que cruzar os braços e dar amém para tudo que está acontecendo? Não, a gente tem que continuar discutindo. Eu falei aqui que já tivemos algumas vitórias, cara. Por exemplo, o estatutário temporário. Retiraram antes de ir para a discussão. Por quê? Eles sentiram que realmente a pressão que nós aqui, como concursados, pessoas que realmente estão preocupadas com o serviço público, não esses cursinhos que vocês sabem aí quais são, que no final das contas, né, um abertamente e vários outros trabalhando aqui nos bastidores para aprovação da reforma, porque isso daqui pode ser vantajoso para eles. Mas essas pessoas que realmente se manifestaram contra a reforma conseguiram essa vitória. Eu me considero uma dessas pessoas, sim, porque acho que ninguém bateu tanto na reforma como eu já bati aqui. E quem segue o canal acho que deve entender o que eu estou falando, né? Inclusive, estou bem cansado de falar sobre a reforma, principalmente com pessoas que não sabem o que está acontecendo e que se dizem concurseiros. Gente do céu, você achar que esse número de assinatura de 171 acabou o mundo, vai passar a reforma, cara, vai muita inocência, muito vacilo. É coisa de criança, sabe? De concurseiro totalmente iniciante que não sabe o que está acontecendo. E eu me assusto ainda mais quando eu vou pesquisar aqui e vejo que é concurseiro de tribunal. Meu Deus do céu, cara, o que você está estudando? Fala assim, e assim, gente, isso daqui é papo reto. Não adianta nada você ficar discutindo sobre a reforma e não estar pronto para aproveitar as grandes oportunidades de concurso. TJ Rio de Janeiro está aí, TJ Ceará está aí, TJ São Paulo está aí. Os TRTs vêm com força e vão vir antes da reforma, provavelmente, quase certeza, na minha visão. E você aí, chupando o dedo, falando coisa errada e vendo os concursos passar e você não passar, né? Então, bora mudar a atitude, gente. Não adianta nada você só brigar com a reforma e não mudar a sua vida. Porque, sinceramente, você começa a mudar realmente o mundo, o Brasil, quando você começa a mudar a sua atitude, quando você começa a mudar a sua realidade das pessoas que estão próximas de você. Depois que a gente vai se preocupar com o resto. Deu para você entender? Se você não consegue entender isso que eu estou explicando aqui, você não está pronto para passar num concurso. Essa é a minha opinião bem sincera, tá? E eu não estou aqui para ser amiguinho de ninguém, não. Estou aqui para ajudar realmente quem quiser ser ajudado, fechado? E ainda, gente, você precisa entender. Eles precisam de tudo isso daqui que eu falei para chegar lá no pleno e conseguir 3/5 de deputados favoráveis, 308 votos, e ainda, né, em 2 turnos, é claro, e depois tem que ir para o Senado. Lembrando que isso daqui não vai para o presidente, tá? Não fala para mim. Se fala no comentário aqui, o presidente tem que vetar. Não tem que vetar nada, porque é a proposta de emenda à Constituição. Lembrando que, na verdade, né, o mais importante, que é o que eu tenho debatido mais, é a PEC, a proposta de emenda à Constituição. Porque se passar a PEC, é claro que a lei complementar e a lei ordinária, que tem quórums menos qualificados aqui, passarão de arrasto, não tem jeito, beleza? Então a gente tem que se preocupar primeiro com a PEC, fechado? E claro, isso daqui, gente, vai ser muito discutido ainda. Claramente eles entraram com essa proposta para abrir uma discussão, para criar barulho, para criar argumentos, para negociar. E a negociata vai começar daqui a pouco. Na minha visão, eu acho que só para depois das eleições, tá? Eu continuo ainda com essa opinião e para mim é muito claro isso, gente. Vai andar? Vai, cara. Provavelmente eles vão conseguir aqui 171 assinaturas. Eu acho que vai andar, vai ser discutido, vai gerar barulho. Só que, se aprovado é outra coisa. Fechado? Deu para você entender isso daqui, gente? Se você não entendeu, eu recomendo que você primeiro
Veja um link que eu vou deixar aqui na descrição, que é do próprio Congresso, se eu não me engano, acho que até da Câmara mesmo, que fala sobre o processo legislativo, tá? É quase que um infográfico para você entender isso daqui vai cair no seu concurso, cara. Se você não entender isso daqui, esquece, pelo amor de Deus. Significa que você está estudando fofo, que você não está pronto, tá? Mas eu vou deixar o link para quem estiver realmente interessado e, claro, veja os vídeos anteriores que eu fiz aqui sobre a reforma. Fechado? Gostou? Deixa a curtida. Não gostou? Deixa a descurtida e me conte por que, não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos. Faça sua inscrição no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e, claro, siga o Bitolé em todas as redes sociais e veja os vídeos completos que eu fiz aqui sobre a reforma. Importante, ó, recomendo demais que todo mundo que está preocupado aqui com a reforma leia esse livro, Melhor Trabalho do Mundo. Tenho certeza que vai te ajudar demais na vida também depois da aprovação. Fechado? Vai te ajudar a se proteger de coisas que inevitavelmente vão acontecer com você. Essa é a missão desse livro. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Está disponível no link da descrição. Um abraço, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.